Nós estamos vendo princípios para uma vida mais que abundante. Você não tem que decorar o passo a passo, não é essa a minha intenção. A minha intenção é a palavra viva, é que você ouça agora, pratique agora e colha logo a seguir. Tá pegando isso daqui? A minha intenção não é que você siga o passo a passo de 10, 15, 20 dias, não. É hoje, a palavra é viva, não é uma palavra decorada. É hoje, perceba comigo. Então eu ouço a palavra viva agora, eu pego o princípio agora, eu pratico o princípio e eu alcanço o resultado. Amém? Então é princípios para uma vida mais que abundante. Um por dia, ou melhor, uma meditação por dia. Uma meditação por dia, tá bom? Hoje nós vamos ver o capítulo 15 de Provérbios. Vamos lá. Provérbios 15, versículo 1. A resposta delicada acalma o furor. A palavra áspera, a palavra dura, aumenta a raiva. Então, veja o que você fala. Como é que eu resolvo o que eu falo mesmo? Resolvendo o que eu ouço. Ninguém fala sem primeiro ouvir, irmãos. Ninguém fala sem primeiro ouvir. Então aqui fala assim, que a resposta, a palavra delicada acalma o furor, mas a palavra dura, áspera, aumenta a raiva. Então, o que o Senhor nos ensina aqui? Vamos resolver o que nós falamos. Vamos resolver a nossa fala. Como é que eu resolvo a minha fala? Resolvendo o que eu ouço. Tá certo? Porque eu falo de acordo com o que eu ouço. Então vamos mudar aqui, olha só, vamos mudar aqui na nossa audição para mudar a nossa fala. As palavras do sábio, verso 2, as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, torna gostoso aprender mais, mas o tolo só fala bobagens. Mais uma vez, falando de como a gente fala, e ensinando você e eu a falar. O Senhor Deus, verso 3, o Senhor Deus vê o que acontece em todo lugar. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Não é você que tem que resolver quem é bom e quem é mau, o Senhor está vendo. E pelos frutos você vai conhecer. Pelos frutos nós vamos conhecer. Ei, meu irmão, presta atenção. O tempo é seu amigo. O tempo não é seu inimigo. O tempo é nosso amigo. É só o tempo que vai dizer. É só o tempo que vai revelar para nós quem é o justo, quem é o injusto. Quem é o homem de Deus, quem não é o homem de Deus. É só o tempo. É só esperar o tempo passar. Deus vê tudo, Deus vê todos. Ele sabe quem são os bons e quem são os maus. 4. As palavras bondosas nos dão vida, porém as palavras cruéis desanimam todo mundo. Versículo 4, tá vendo só? Versículo 4. Vamos ver na outra linguagem. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa acaba com o espírito, acaba com a alma. A linguagem de vida é a árvore da vida. Qual é o fruto de uma árvore da vida? Vida. Se você fosse uma árvore laranjeira, qual seria o fruto? Laranja. Se você fosse uma árvore maçã, qual seria o fruto? Maçã. Se você fala vida, se você fala coisas boas, qual é o fruto? Qual é o fruto, irmão? Está percebendo que a gente tem que resolver isso daqui? A linguagem serena, a linguagem positiva, a linguagem saudável é a árvore da vida. Qual é o fruto da árvore da vida? Vida. Então fale. A linguagem serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta a alma, acaba com a alma, destrói a alma. A palavra maldita, a palavra perversa, a palavra negativa, a palavra maligna, ela adoece a nossa alma. Então vamos resolver isso. Vamos resolver essa questão. Quem despreza, olha só, quem despreza o que o pai ensina, o que o mentor ensina, o que o mestre ensina é tolo, mas quem aceita a palavra do mentor, do pai, do mestre, é sábio, tem coração sábio. Você está percebendo que desde o versículo 1 nós estamos falando de novo sobre o que a gente fala? Você está percebendo isso? De novo. Então, meu irmão, olha para cá, presta atenção aqui. Vamos resolver o que nós estamos falando. Qual é então o segredo para uma vida mais que abundante? A nossa fala, as nossas palavras, o que nós dizemos, o que nós falamos, o que nós declaramos. Tá pegando isso aqui? O que você fala, irmão? Ei, irmão, o que você fala? Porque assim,
O que nós falamos faz de nós uma árvore. Se o seu fruto for vida, você é árvore da vida. Se o seu fruto é morte, tristeza, angústia, mal-estar, você é árvore de morte. Então o que você anda falando? Quem é você nessa manhã? Então perceba que são 6 versículos destacando o que? O que nós falamos, o que a gente fala. Agora, como é que eu e você resolvemos o que nós falamos? Você já aprendeu isso comigo. Como é que a gente resolve o que a gente fala? Ouvindo. Quem despreza o ensino, quem despreza a sabedoria, quem não ouve, quem não se interessa em ouvir a palavra de Deus, quem não se interessa em aprender de Deus, quem não se importa em aprender do Senhor, é árvore da morte. Está pegando isso, meu amado? Isso está claro para vocês todos aí do outro lado? Então como é que eu resolvo o que eu falo? Resolvendo o que eu ouço. Então quem que você vai ouvir, meu amado? Quem que você vai ouvir? Não, você tem que decidir isso hoje. Então, um princípio para uma vida mais que abundante é a gente falar corretamente, é falarmos o que Deus fala, é falarmos como Deus fala, é falarmos para cima, para o alto, para o bem, para o melhor, para a vida. É assim. E como é que eu resolvo o que eu falo? O que tem que acontecer previamente? Ouvir, porque o falar é pelo ouvir, gente. O falar é pelo ouvir. Crie, por isso é que eu falo. Então, falar e crer são sinônimos. Falar e crer são sinônimos. Aquilo que eu falo é aquilo que eu creio. E como é que eu vou crer? Ouvindo. A fé é pelo ouvir. E o ouvir pela pregação. Pela exposição das Escrituras. Isso está claro para vocês, meus amados? Então eu preciso resolver o que eu ouço. Quando eu resolvo o que eu ouço, eu resolvo o que eu falo. Quando eu resolvo o que eu falo, eu resolvo o que eu vejo. Quando eu resolvo o que eu vejo, eu resolvo o que eu me aposto. Viu a escadinha? Que eu já venho falando aqui já faz um tempo já. Então vamos resolver o que a gente ouve, para que seja resolvido o que a gente fala, para que seja resolvido o que a gente vê, para que seja resolvido o que a gente se apossa. Eu não vou me apropriar de coisas que eu não tenha dito antes. Eu não vou me apossar de coisas que eu não falei. Tudo que eu me aposto, eu falei antes. Se você está colhendo um tempo de tempestade, é porque você semeou tempestade. Se você está colhendo um tempo de negruras, é porque você semeou agruras. Está pegando isso, meu amado? Então, como é que eu resolvo a minha boca? Eu resolvo a minha boca ouvindo o que o Senhor Deus fala. Mas você empresta o seu ouvido para bobos, para tolos, para imprudentes, para insensatos, para corrompidos, para gananciosos, para orgulhosos. Não dê o seu ouvido para os gananciosos, não dê o seu ouvido para os mentirosos, não dê o seu ouvido para os enganadores, não dê o seu ouvido para os arrogantes, para os mentirosos, não dê, porque se você emprestar o seu ouvido para os arrogantes, você vai colher esse fruto. Está claro isso para vocês? Olha só, 6 versículos que nós lemos aqui, falando o mesmo princípio. Falar. Olha de novo, as palavras do sábio tornam a vida mais atraente. Pegaram isso? Então vamos falar saúde. Vamos falar positividade, vamos falar coisas para cima, vamos falar bondade, libertação, salvação, restauração, bem-estar, bom senso, vamos falar coisas ajuizadas, coisas prudentes, coisas que edificam, coisas que santificam, coisas que salvam, coisas que unem a gente. Vamos falar sobre comunhão, sobre unidade, sobre cura, salvação, perdão, libertação, santidade. Vamos falar coisas para cima, coisas boas, meus amados irmãos, porque aquilo que eu falo resolve a minha vida. É que você pega e faz assim, né? O que você e eu fazemos? Ah, demora muito. Ei, meu irmão, você sempre estará semeando. Por isso é bom você pensar antes. Você sempre estará, ou você faz um ajuste agora, ou você para agora o seu veículo, troca os pneus do veículo agora, para esse veículo, vamos fazer manutenção. Olha para cá, presta atenção, para esse veículo, para essa máquina, vamos fazer manutenção, porque vocês já estão semeando. Vocês já estão semeando.
Não adianta, nós já estaremos semeando, não adianta falar que não. Nós estamos semeando para o bem ou para o mal. Mesmo que você não tenha consciência disso, mesmo que você não tenha consciência alguma. Quem não tem consciência é o tolo. É o tolo, por isso ele diz aqui assim: quem despreza o ensino do pai, do mentor, do mais experimentado, é imprudente, é tolo, é louco, é insensato, é maluco. Mas quem aceita o ensino, quem aceita ouvir, esse é prudente, esse é sábio. Pegaram o pulo do gato? Então vamos resolver o que a gente fala. Como é que eu resolvo o que eu falo? Ouvindo. Então pare as máquinas. Pare as máquinas, vamos fazer manutenção. Vamos começar hoje então. Pastor, mas isso parece budismo. Os budistas são mais cristãos do que muitos aqui. Os budistas, os hinduístas são mais cristãos do que muitos cristãos, porque pelo menos eles resolvem essa questão. Eles não têm Jesus, eles não servem Jesus, porém eles falam corretamente. E muitos cristãos que ouvem essas palavras de Deus não praticam. Então vamos resolver o que a gente ouve para que seja resolvido o que a gente fala. Não é porque você falou sem pensar que você não vai colher. Ô pastor, e agora que eu já fiz muita besteira? Nós temos um remédio, nós temos um antídoto. Nós cristãos temos um antídoto, que é o quê? Pedir perdão. Peça perdão. Pare as máquinas agora. Pare as máquinas. Peça perdão. Senhor, eu quero pedir perdão por essa minha vida passada. Eu quero pedir perdão pelas bobagens que eu falei, pelas atitudes que eu tive. Eu quero pedir perdão agora e quero começar de novo. Aí começa a ouvir. Você não tem que ficar focado no passado. Não fica focado no passado. Esqueça isso. Para com isso. Não peça perdão. Nós cristãos temos um antídoto para as palavras malditas. Peça perdão. Senhor meu Deus, venho agora te pedir perdão pelas palavras inconscientes e conscientes que eu falei. Quero recomeçar, quero parar a minha máquina agora e quero começar tudo de novo. Eu quero começar a falar palavras de vida. Eu quero ser uma árvore de vida. Pegaram? Tá claro para vocês? Vamos ser abençoados então? Vamos viver uma vida mais que abundante? Vamos viver uma vida mais que abundante, meus amados? Preparados para viver uma vida mais que excelente? Mais que abençoada, mais que feliz? Preparados para isso, meus amados e amadas? Está claro para vocês? Então vamos cuidar do que nós falamos, cuidando do que nós ouvimos. O que eu ouço, isso eu falo. Então resolva o que você ouve. Amém?